Em agosto de 2024, viajamos até as Ilhas Canárias em Tenerife para acompanhar a emocionante repatriação de 3 filhotes de arara azul de Lear, nascidas na Fundação Loro Park. Graças a uma grande parceria científica entre o governo brasileiro, por intermédio do ICMBio e o CEMAV, o Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara Azul de Lear e a Fundação Loro Park, esses filhotes agora retornam para o Brasil. No trajeto, passamos pela estação quarentenária de Cananéia, onde vamos mostrar o trabalho fundamental que a instituição realiza no controle zoossanitário, essencial para a segurança sanitária de todo o Brasil. Depois, seguimos de Cananéia até Bahia, rumo ao Boqueirão da Onça, onde esses animais voltarão para o seu habitat ancestral, na Caatinga baiana. É o momento de celebrar mais um passo na conservação da espécie. Estamos chegando em Cananéia, no litoral sul de São Paulo, para conhecer melhor o trabalho da Estação Quarentenária de Cananéia. Quem vai nos acompanhar em mais essa jornada é a pesquisadora Fernanda, que faz parte do Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara Azul de Lear. Na quarentena, fomos recebidos pelo veterinário Newton Neto, que é auditor fiscal agropecuário. Ele vai nos contar um pouco do trabalho desenvolvido pela instituição. A Estação Quarentenária fica no município de Cananéia, litoral sul de São Paulo. É uma região pouco povoada e ela tem um único acesso. A cidade também tem um único acesso por terra. Então são localidades de fácil isolamento em caso de uma emergência sanitária. O objetivo da Estação Quarentenária justamente é manter em isolamento os animais que vão entrar no país, então animais que vêm de fora do país, que podem estar trazendo alguma doença exótica. Eles vão passar por um período de isolamento e eles vão ser submetidos a alguns exames das doenças que importam. Então a importância desse isolamento justamente é evitar que essas doenças entrem, né, colocando em risco a saúde pública. Para mim é a parte mais nobre do nosso trabalho, é justamente a gente atuar apoiando os órgãos ambientais no sentido de fazer repatriamento de aves, de espécies que são ameaçadas de extinção, para os programas de conservação in situ e ex situ. E agora, nesse momento, nós estamos com 3 araras azuis de Lear, que vieram da Espanha, estão concluindo a quarentena amanhã, vão ser liberados amanhã, e vão daqui diretamente para a área de soltura na Bahia, no Boqueirão da Onça, numa unidade de conservação, onde elas já vão passar por um processo de adaptação para soltura no local de vida livre delas mesmo. Chegamos na Estação Quarentenária de Cananéia, onde as 3 araras azuis de Lear estão fazendo a quarentena. A quarentena foi um sucesso, os animais estão aptos a seguir para a área de soltura. Agora a gente vai preparar os documentos, deixar tudo pronto e amanhã, 5h30 da manhã, a gente vem para cá, a gente pegar as aves e seguir para o aeroporto de Guarulhos, chegar em Salvador e de Salvador seguir de carro. Vão ser mais de 10 horas de viagem até a área de soltura do projeto de pesquisa e conservação da Arara Azul de Lear. Da manhã, aqui em Cananéia, amanhecendo, a gente está indo para a estação quarentenária do governo para a gente poder retirar as 3 araras azuis de Lear. E agora, vamos lá que a ansiedade está grande. E aí, Fernando, como é que tá? Ansiosa, vamos cumprir mais uma etapa, que é buscar as araras para a gente levar para Guarulhos e embarcar rumo à Bahia, Salvador, e vai ter uma equipe lá para buscar as aves e levar para o cercadinho. Vamos embora que a gente tem muito chão pela frente. Vamos lá. Já
Já estamos dentro do complexo de quarentena aqui de Cananéia, só que o limite nosso é até aqui, a gente não pode entrar mais. Está aguardando a pessoa responsável do departamento de aves, agora é aguardar. Agora temos uma oportunidade única de mostrar como funciona por dentro a área de isolamento do Departamento de Aves na Estação Quarentenária de Cananéia. Um espaço extremamente restrito, com protocolos rígidos de biossegurança, fechaduras eletrônicas com reconhecimento digital e horários controlados. Somente pessoas autorizadas podem entrar para alimentar as aves e coletar amostras para exames. Enquanto isso, observamos essas 3 araras, que ainda não fazem ideia do que está prestes a acontecer. Em breve, elas retornarão ao seu lar ancestral, no Boqueirão da Onça, levando consigo uma carga genética vital para fortalecer a população da espécie. Cada indivíduo reintroduzido representa um passo decisivo para o futuro dessas aves na caatinga baiana. É emocionante pensar que elas seguem a viagem de volta para casa, sem imaginar a importância desse momento para a conservação. Estava com receio se a caixa ia caber ou não dentro do carro, deu tudo ok. As 3 araras estão aqui e agora seguir viagem, vamos embora. Deixamos Cananéia para iniciar a próxima etapa dessa jornada. Seguimos em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, mais precisamente ao setor de cargas, onde as araras serão preparadas para o embarque. Acompanhamos cada detalhe do processo e embarcamos no mesmo voo que as levará para Salvador, na Bahia, onde reencontraremos a equipe do projeto da Arara Azul de Lírio. As aves estão super bem, agora a gente vai despachar, já pesamos as aves, agora o despachante aduaneiro vai dar sequência e a gente chega até aqui. E a gente segue para pegar voo para encontrar com ela, a gente vai no mesmo voo e aí em Salvador a gente pega a caixa de novo e bora pro cercadinho. Agora a gente vai olhar que essas aves estão super bem, ó. As 3 araras estão super bem, bem condicionadas. Agora é preparar tudo agora, documentação está tudo ok, pegar voo, vamos embora. É importantíssimo ressaltar que todo este transporte de animais da fauna silvestre só pode ser realizado após ser totalmente certificado e autorizado pelas instituições responsáveis. Existem documentos a serem apresentados e checados antes do embarque. Desta forma, os órgãos fiscalizadores conseguem ter controle da entrada e saída de todos os animais que são transportados pelas companhias aéreas. Chegamos aqui no aeroporto, departamento de carga, os animais estão tudo certo, agora já vamos despachar e seguir caminho. Bom, a gente está aqui no aeroporto, já despachamos as 3 araras que vieram de Tenerife, foi para a quarentena. Agora a Fernanda está ali ansiosa que está vindo mais uma arara que nasceu no Secfal, que é um centro de reprodução do estado de São Paulo. E ela pegou um acidente e a gente tem 5 minutos de tolerância. E ela está feito louca ali esperando, quer entrar e já ver se consegue despachar, senão vai conseguir só despachar no outro dia. O Secfal, o Centro de Conservação da Fauna Silvestre do estado de São Paulo, é um dos grandes parceiros do projeto de conservação da Arara Azul de Lírio.
reconhecido como uma grande referência na proteção de espécies ameaçadas. O Secfal contribuiu e continua contribuindo ativamente para a reprodução e o revigoramento genético dessas araras na natureza. Cada instituição envolvida é essencial para garantirmos que essas aves tenham um futuro seguro e próspero em seu lar ancestral. Estou no aeroporto de Guarulhos, a gente está acompanhando o envio de 4 filhotes de arara azul de lear para a Bahia, para serem soltas lá. Dessas 4, 3 a gente está acompanhando essa saga desse translado desde Tenerife. A Fundação Loroparque enviou 3 filhotes nascidos lá para esse programa, então a gente foi para Tenerife, acompanhou o translado até Cananéia, que é a estação de quarentena do governo brasileiro, e hoje a gente foi lá, retirou os animais pós-quarentena e adicionou mais um filhote que nasceu no Secfal, aqui em São Paulo. Então são 4 filhotes que estão indo de volta para a natureza. E agora a gente vai para Salvador. Acompanha aí. Após cerca de 2 horas e meia de voo, finalmente pousamos em Salvador. As araras eram a nossa prioridade absoluta. Por isso o transporte aéreo foi a escolha mais segura e ágil. No aeroporto, fomos recebidos por Érica Pacífico e o Márcio, do projeto da Arara Azul de Lear. Juntos, seguimos rumo ao Boqueirão da Onça, onde nossa missão estará cumprida. Eu estou aqui com a Érica Pacífico, coordenadora do Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara Azul de Lear. A gente veio junto com as aves ontem, lá de Canané, Guarulhos e agora Salvador. E agora, direção a Cercadinho, não, Érica? Isso. A gente agora vai transportar as aves para a área de soltura do Boqueirão da Onça. São 8 horas de viagem e os bichos estão super bem, fizeram uma boa viagem. Tudo já certinho, alimentou, tudo de tranquilo. noite, Elas comeram bem? Comeram bem, comeram Ótimo. Agora de manhã, estão bem hidratadas. Vamos lá. Bora pegar a estrada. Parou no meio da estrada, aí viu um pé de licuri, não teve jeito de parar para pegar para as araras. Bom, são 8 horas da noite, a gente está saindo de Gameleira do Dida, vai começar a subida para Cercadinho, a gente vai ganhar aí quase 400 metros de altitude, em 17 quilômetros de serra. Vamos lá. Depois de 11 horas de viagem, chegamos aqui em Cercadinho, na casa dos pesquisadores do Grupo de Pesquisa e Conservação de Arara Azul de Lear, aqui no meio da Caatinga. Agora é dormir amanhã cedinho, acordar antes de amanhecer, preparar as aves para serem soltas no recinto e aí começar uma nova etapa que os pesquisadores vão treinar essas aves para serem soltas daqui a alguns meses. Já amanheceu aqui em Cercadinho, hoje é o grande dia, final dessa grande saga desses animais que vieram lá da Espanha, de Tenerife, até a Caatinga Baiana. E agora a gente vai descer com os pesquisadores, a gente vai para a área de soltura, que tem um recinto imenso, e a gente vai acompanhar esse manejo. Estamos nos aproximando da fase final dessa grande jornada. As araras vindas lá da Fundação Loroparque e do Secfal irão, enfim, se juntar às demais aves que já se encontram em estágio de treinamento para a soltura, previsto para acontecer em poucos meses. Antes, porém, será realizado o manejo desses animais, com a coleta de materiais biológicos, fundamentais para a pesquisa e para garantir a saúde de cada indivíduo.
Hoje é o primeiro dia de manejo das araras que a gente está recebendo do SECFAL e da Fundação Loro Parque, que são duas organizações que colaboram com o projeto doando aves para revigoramento populacional no Boqueirão da Onça. Então o que a gente pretende fazer hoje é capturar esses bichos que estão dentro das caixas, que vieram numa viagem longa, né, de mais de 2 dias aí nesse processo para chegar até aqui. Nós vamos coletar sangue, fazer medidas dos animais para pesquisas futuras, vamos amarrar um protótipo de GPS para fazer um experimento de como elas se adequam, né, ao GPS, quanto que elas toleram de aparelhos externos no corpo delas. E depois a gente vai juntar essas aves no recinto, junto com uma outra ave que a gente pretende também reintroduzir, que é uma ave que está já fazendo um processo de treinamento mais longo. E depois que a gente solta as aves, a gente vai ficar observando para ver como elas se agrupam e aí vai começar o treinamento. Durante o manejo, os pesquisadores têm uma excelente primeira impressão. As araras apresentam boa condição física geral. Esse manejo é fundamental não apenas para realizar as marcações e possibilitar a identificação individual de cada ave, mas também para avaliar seu estado de saúde antes de seguir para a próxima etapa que antecede a soltura. Todo o processo é conduzido com calma e organização, sempre buscando minimizar o estresse dos animais. Em algumas araras é fixado um protótipo de mochila de monitoramento via GPS, para que elas se acostumem com o equipamento durante o treinamento. Essa adaptação é essencial, pois permitirá o acompanhamento detalhado dos indivíduos após a soltura na natureza. Ele é feito com resina odontológica, a gente faz a escultura no gesso, no formato do original, que é esculpido na mão no gesso, e aí depois a gente faz a resina odontológica e coloca na forma imprensa, tem uma prensinha, imprensa, espera uns 20, 15 minutos, tira. Aí depois faz o acabamento e coloca a anteninha que é de cabo de bicicleta imitando a antena original do GPS original. Tem sempre usado desde a primeira soltura e tem dado sempre certo, graças a Deus. E o processo da costura é bem complicado, difícil, tem essa fita que é especial. E aí a gente coloca primeiro, centraliza as costinhas do bicho, e faz um nozinho no papo, no externo. Aí passa por debaixo da coxa, sempre testando para ver se está na medida certa. É bem trabalhoso, mas aí usa uma linha de pesca especial também para dar as costuras final e um pontinho de cola para não desamarrar, né, que o negócio é sério. Bom, a equipe já acabou de fazer o manejo, tem que falar mais baixo para não estressar tantas aves aqui. Eles pegaram todas as aves, coletaram sangue, medições, enfim. Agora a gente vai soltar as aves e aí vai começar o treinamento para aí sim, daqui a 4 meses, esses animais poderem serem soltos para a natureza. Eu estou dentro do recinto, onde as araras vão passar por meses para fazer treinamento, para elas poderem literalmente serem soltas, mas antes elas foram soltas no recinto aqui atrás, um recinto menor, para que as pesquisadoras possam observá-las agora, porque elas passaram por esse estresse de viagens, marcação, enfim. Depois vai abrir uma janela lá no alto e o animal que já está aqui passando por treinamento vai encontrar com essas araras, mas é muito importante essa socialização seja aos poucos. Então as araras vão ficar do lado de lá e a que já está nesse recinto, elas vão se aproximar pela tela. E aí a gente vai poder acompanhar essa socialização, ok?
porque todas elas vão ficar juntas aqui, vão passar por esse treinamento para poderem finalmente voltarem aos céus da Caatinga Baiana. As araras chegaram super bem aqui em Cercadinho, elas passaram por um manejo, depois foram soltas num recinto bem amplo, onde elas vão ficar alguns meses passando por treinamento. Hoje a gente vai poder acompanhar um pouco do trabalho das pesquisadoras de monitoramento comportamental. Vamos lá? Estamos aqui no andaime da nossa torre de observação de comportamento. Eu tenho que falar um pouquinho mais baixo por conta do comportamento das araras, né, para não influenciar no comportamento delas. A gente sobe aqui nessa torre de 5 metros de altura, que é para observar, para a gente entender melhor como funciona a estrutura social dessa população que está se formando aqui no Boqueirão da Onça. Esse estudo tem como objetivo a gente tentar entender esse processo de dominância e hierarquia, porque isso influencia diretamente na forma como esses novos animais que a gente recebeu do Loropark e do Secfal vão se estabelecer na natureza. Isso está diretamente relacionado com a taxa de sobrevivência da espécie. Para auxiliar a gente nesse processo, a gente tem uma tabela, que é um etograma, onde tem os comportamentos afiliativos e agressivos que a gente quantifica. Então aqui são todos os afiliativos e os agressivos, e a gente vai anotando o horário do comportamento observado e os indivíduos envolvidos. Quando as araras chegam, é muito importante que a gente observe os comportamentos delas. As instituições, elas já informam para a gente alguns comportamentos dos indivíduos, tanto entre elas, que vão estar dentro do viveiro se adaptando, se elas estão voando, se alimentando bem, quanto com a outra arara que já estava no viveiro antes, se adaptando por um período maior. Quem vai interagir com quem fica mais próximo, isso é importante para que a gente observe os comportamentos futuros e ajuda a gente na coleta de dados também. A gente sabe que todo projeto de conservação precisa de uma parceria grande, precisa de uma união, né, de todo mundo que trabalha. Sim. O ex situ com o in situ, né? É muito importante essa... Fala um pouco para nós como funciona dessa integração, como funciona no programa da Arara Azul de Lear. Para a gente, a integração ela é fundamentada nessa relação que a gente tem entre as instituições. São várias instituições trabalhando no projeto de soltura monitorada da Arara Azul de Lear, no revigoramento dessa população. Uma delas é a Fundação Loropark, que está com a gente desde 2018, desde do planejamento inicial. Eles se prontificaram a ajudar e hoje eles motivam a gente, né, nesse trabalho. E assim, essa parceria é feita com o ICMBio, intermediada pelo ICMBio, que é o nosso órgão ambiental, que coordena o plano de manejo populacional da Arara Azul de Lear, e a gente conta com o programa de resgate da Arara Azul, que ocorre resgate das aves na região do Raso da Catarina, reabilita, né, através da Fazenda todo esse trabalho de reabilitação, receber esses animais de apreensão, deixar ele restabelecido para poder enviar o programa. Exato. E ainda a gente tem o Zoológico de São Paulo também trabalhando. Secfal. Que inclusive mandou mais uma ave, né, nesse grupo aí, são 4 animais que vão... E a verdade é que cada indivíduo importa, né? Então, assim, a gente sabe que a Fundação Loropark vem trabalhando muito seriamente na reprodução desses animais há muito tempo. Há muitos anos. Então, pra gente é um casamento perfeito. Assim, a gente está muito feliz e estamos super gratos de poder receber mais um grupo e tocar esse projeto aí rumo ao revigoramento populacional. E a gente teve o prazer de ir lá no Loropark, conhecer a Fundação Loropark e ver o trabalho que eles realizam lá, e os animais, os recintos, enfim. É um trabalho muito bem executado há vários anos e com uma estrutura fenomenal. Fenomenal. E cada entidade, cada instituição é muito importante, né, para essa união, para trazer o animal de volta aqui e ter o animal voando aqui nos céus da Caatinga Baiana, né?
Sim. E pra gente é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente sabe que esses indivíduos foram cuidados, assim, com muito esmero, com muita dedicação. Então, todo mundo tem trabalhado muito para esse projeto acontecer na ponta da linha. Uma união de esforços, né? Sim. Para um bem comum da Arara Azul de Lear. É isso. Missão cumprida, foi uma experiência maravilhosa poder ir para Tenerife, conhecer a Fundação Loropark, poder acompanhar a saga dessas araras, deu tudo certo. Todas as araras estão aqui, as 3 da Fundação Loropark, mais a 4ª que veio do SECFAL, que são parceiros do projeto. Todas as araras estão muito bem no recinto gigante, onde elas vão poder aí iniciar esse treinamento. A equipe vai ficar full time aqui durante mais de 4 meses, treinando esses animais, por vários tipos de treinamento, enfim. E a gente volta em fevereiro para a gente acompanhar a soltura e finalmente poder ver as aves livres aqui no céu da Caatinga Baiana.